eu quero falar sobre o nosso curso de Introdução ao SQL. Olha só, por exemplo, no desenvolvimento web, nós temos o lado front-end e back-end, o lado do cliente, que é o seu navegador, por exemplo, onde você tem HTML, JavaScript, a interface com o usuário, e o lado server-side, onde você vai ter linguagens como Java, Python, PHP ou outras, e normalmente um banco de dados, onde ficam os dados, as informações que aquele sistema utiliza. Por exemplo, é um sistema de cadastro, é um sistema de controle financeiro, é um sistema de registros de um hospital. Em algum lugar, em geral num servidor, ficam as informações que interessam. E elas, normalmente, ou uma das formas delas ficarem armazenadas, é num banco de dados relacional. Existem vários, SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Mas o interessante é, o bom é, a linguagem que se usa para acessar esses bancos de dados, principalmente o uso básico dessa linguagem, é usado uma mesma linguagem que é o SQL, que tem, para algumas coisas mais sofisticadas, variações, mas que o básico é praticamente igual em todos os bancos de dados. E o nosso curso, então, de Introdução ao SQL é um curso prático que na primeira aula nós montamos um pequeno banco de dados no seu próprio computador e a partir daí nós mostramos o uso do SQL. Eu vou mostrar um exemplo aqui, por exemplo, vocês estão vendo na tela. Aqui nós temos um cadastro de pessoas. O nome, o e-mail, o telefone, endereço e um ID cidade. Já vamos ver o que é esse ID cidades. Mas são dados. Então eu tenho nomes, nome, e-mail, etc. Isso aqui é uma tabela, que se chama em SQL a tabela pessoas. A tabela pessoas tem campos ou colunas, que é como nome, e-mail, telefone, e ela tem linhas, que são as entradas. Rodrigo, João, Maria. E o que é o SQL? SQL é a linguagem, clico aqui, é a linguagem que eu uso para obter essas informações. Por exemplo, eu posso botar select asterisco from pessoas. Isso nada mais é do que um comando SQL. Eu posso botar, por exemplo, select nome from pessoas. Ele retorna o nome das pessoas na minha tabela pessoas. Eu posso botar nome, vírgula, e-mail da tabela pessoas. E ele retorna o nome e o e-mail. Lembra que eu falei ID cidades? Pois bem, eu posso, ali, se vocês viram, tem o ID cidades. Esse ID cidades diz que essa tabela está vinculada com uma outra tabela, que é a tabela cidades. E aí a gente começa a ver no SQL que eu posso ter comandos que dizem que o pessoas.id join cidades ou pessoas.id cidades é igual a cidades.id. E aí eu posso ter, por exemplo, cidades.nome. E aí eu boto pessoas.nome, porque agora eu tenho que saber que esse é pessoas.nome e esse é cidades.nome. E aí quando eu faço isso, eu tenho aqui Rodrigo, que está em Porto Alegre, a Maria, que está em Porto Alegre. Porque eu tenho a tabela cidades, que tem em Porto Alegre, Novo Hamburgo, e eu tenho a tabela pessoas, que tem ID cidades. Então, o que é o nosso curso de SQL? Ele mostra como consultar em uma tabela, como consultar em duas tabelas que têm um relacionamento. Olha, nessa tabela, esse código diz qual é a cidade que está nessa outra tabela. Ou 3, 4 tabelas. Não, eu só quero as pessoas que são da cidade de Porto Alegre. Então, tudo isso são instruções que nós vamos mostrando na prática, como eu mostrei aqui no curso de SQL, e como inserir dados, remover dados, atualizar. Olha, mudou o telefone do Rodrigo, então tem que dar um comando update, pessoa, 7, o telefone, onde, o nome ou o ID é tal, enfim. Tudo isso nós vamos vendo de forma prática nos comandos, nisso aí. E por que isso é importante? Porque no Java, no PHP, no C#, onde for, como que essas linguagens acessam o banco de dados? Elas executam
de uma forma ou outra, algum tipo de comando SQL. Olha, me faça um select de todos os dados de pessoas. E aí vem aqueles dados, e aí em Java, em PHP, tu vai pegar aqueles dados e fazer alguma coisa com eles. Talvez mandar para o lado do cliente para ser mostrado. Mas a interface com o banco de dados, ela é feita, direta ou indiretamente, através do SQL. Então, quando você aprende SQL, você aprende aquela linguagem que Java, PHP, Python, todos vão, de alguma forma, utilizar para acessar o banco de dados. E esses comandos que eu mostrei agora não mudam do Oracle, do MySQL, do SQL Server, da maioria dos bancos de dados relacionais. Alguns comandos mais sofisticados, um pode fazer de um jeito, outro de outro jeito. Não, mas eu quero juntar essas 3 tabelas, mas eu quero apenas os 10 primeiros registros, e aí tu tem algumas variações. Mas aquilo que é o básico, aquilo que é, digamos assim, uma introdução ao SQL com os comandos básicos, trabalhando com várias tabelas, atualizando, inserindo, criando, etc., é igual. Uma vez aprendido, você tem um conhecimento que você vai usar em diversas linguagens, em diversos bancos de dados. Por isso, esse curso é tão interessante. Ele é um dos cursos fundamentais para quem está começando na área de programação e é um conceito fundamental, entender como os dados são armazenados no banco de dados relacional.